Fala moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado, pessoal. Volume 5, semana número 4, pessoal. O tema da semana é migração internacional. Mas antes da gente começar, extremamente importante, pessoal, que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Ative as notificações, porque toda vez que sai um vídeo novo, você fica sabendo. Também, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, então vamos contextualizar o tema, né? Quando nós falamos de migração internacional, fluxo de pessoa de um país para o outro, beleza? Caso contrário, seriam as migrações regionais, intra-regionais, interregionais e assim por diante, beleza? Então nós estamos falando entre países, pessoal. E esse fluxo, ele possui determinado sentido bem demarcado. Normalmente ocorre de países pobres para países ricos, ou de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, beleza? Professor, mas o Brasil recebe um fluxo populacional? Recebe. Você lembra que a gente falou? Os haitianos, bolivianos, venezuelanos. Mas por quê? Porque o Brasil aparece como uma das potências da América Latina. Então é um local de certa atração. Mas a gente tem que pensar também que existe fluxos intensos de brasileiro indo para países como na Europa, América do Norte, Sudeste Asiático, Leste Asiático. Então, pessoal, nós não somos um parâmetro para ser identificados como um polo de atração ou repulsão, beleza? O que a gente observa muito são de países pobres para as potências desenvolvidas, Estados Unidos. O Canadá é complicado a gente falar porque o Canadá possui sim programas de incentivo à imigração, mas não é qualquer tipo de imigrante. É principalmente imigrante qualificado, imigrante com instrução e tudo mais. Mas quando a gente pega a União Europeia, por exemplo, a União Europeia atualmente, devido a sérios problemas em países como Síria e alguns países da África, ela vem recebendo fluxos muito intensos de refugiados. E a União Europeia fica naquela, pô, a gente tem que receber. Porque perante os direitos humanos, é direito do sujeito ter refúgio. Mas é um fluxo tão intenso que está abalando algumas estruturas sociais da União Europeia e gerando certos conflitos. Então, a União Europeia, principalmente no geral, países da Europa no geral, eles têm tentado procurar soluções diplomáticas, soluções legais para dificultar o recebimento de refugiados. Beleza? Pessoal, normalmente a pessoa migra de um país para o outro por causas muito semelhantes, né? Melhor qualidade de vida aí é um conceito subjetivo que pode ser qualquer um desses outros aspectos. Crises econômicas no seu país de origem, perseguição a uma crise política muito forte, catástrofes naturais, perseguição religiosa, beleza? Pessoal, quanto mais globalizado o mundo é, maior tende a ser esse fluxo de pessoas. É interessante porque agora a gente está vivendo um ano atípico, né? Um ano onde nós tivemos drásticas quedas nessa questão dos fluxos de pessoas entre diferentes países, né? Por causa de uma pandemia. É interessante. O ano de 2020 em si vai ser um ano que, pela história e pela geografia, vai ser extremamente estudado. Vocês vão ver lá em 2030, 2040, quando vocês todos forem professores de geografia, de certeza que todos vocês que estão assistindo este vídeo serão professores de geografia. É o sonho de todos vocês, tenho certeza. Ai, ai. Então, pessoal, isso faz com que existem impulsos populacionais mais intensos. Exceção, pandemia, coronavírus, 2020, talvez 2021. Beleza? Pessoal, a gente tem que entender alguns problemas, né? Entre esses problemas, a gente tem que ver que os países têm dificultado essa entrada justamente para evitar problemas, crises internas. Só que isso a gente tem que analisar a partir dos direitos humanos, a partir de alguns fatores.
O próprio Reino Unido, um dos fatores preponderantes para ele sair da União Europeia foi: nós não conseguimos controlar o fluxo de imigrantes no nosso território. Principalmente, pessoal, o problema não era imigrantes de países subdesenvolvidos. Eram imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, imigrantes de outros países que passavam por alguma conturbação econômica que iam em direção ao Reino Unido devido a essa livre circulação de pessoas que existe na União Europeia. O Reino Unido, então, sai da União Europeia. Olha que interessante isso. Nem é entre países pobríssimos e países ricos, não. São países, assim, em crise, mas com um grau de desenvolvimento significativo. Então, pessoal, o forte fluxo imigratório, ele infelizmente gera xenofobia. A gente tem que repudiar a xenofobia, claro, mas é importante a gente entendê-la. Pessoal, imagine só, você, mão de obra. Você trabalha, você ganha R$1.000 por mês. O seu patrão vai te despede. Mas por quê? Não, porque eu acabei de encontrar vamos colocar um haitiano, porque é um fluxo real no Brasil, que ele vai trabalhar, fazer a mesma coisa que você por R$400, e como ele é ilegal, eu não preciso assinar carteira para ele. Qual que vai ser seu sentimento em relação a isso? Você ficar bravo com seu patrão, bravo com o haitiano. Então, pessoal, são coisas desse tipo, serem mão de obras mais baratas, por terem costumes, religiões diferentes, se gera xenofobia. Não estou falando que é correto, de forma alguma. Estou tentando demonstrar os fatos que a fazem existir. Xenofobia, pessoal, é a aversão ou o ódio ao diferente ou ao estrangeiro. No Brasil ocorre xenofobia entre brasileiros, pessoal. Os nordestinos no Sudeste, por exemplo. Beleza? Pessoal, então, essa questão da xenofobia, ela é bem delicada no mundo, tá? Então vamos lá. Atividade número 1. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Com esse tipo de migração pode ser explicada. Como esse tipo de migração pode ser explicada? Pessoal, as pessoas migram em busca de melhor qualidade de vida devido a algum problema sério dentro do seu país, normalmente. Claro que existem as pessoas que migram por escolha, que migram por oportunidades de emprego, mas um fluxo significativo é principalmente a respeito de pessoas que passam por sérios problemas dentro de seus países, beleza? Atividades 2 e 3. 2. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aumentou 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocados pela crise econômica iniciada em 2008. Afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda-feira. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria deles ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes viviam nos países membros da organização em 2009/2010, o equivalente a 9% da população total. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Por que essa procura se intensifica nos países desenvolvidos? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, depois vocês peguem uma foto da seleção francesa. A seleção francesa, ela possui um quantitativo significativo de seleção de futebol, de jogadores que possuem ou são africanos, que se naturalizaram, ou possuem descendentes africanos recentes que moravam na África até recentemente. É uma demonstração como esse fluxo é intenso, beleza? Pessoal, por quê? Porque é justamente nesses países onde se tem um alto grau de desenvolvimento, se tem aspectos sociais de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança, e que existe sim uma certa necessidade em vários deles, devido ao envelhecimento da população, de mão de obra adulta. Fato que ajuda, em certa parte, também esses países. Mas quando é muito exagerado esse fluxo, acaba sendo um problema. Beleza? Questão número 3. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros. No que consiste essa migração? O cara é um gênio, tá no Brasil, ganhando em reais. Chega a Microsoft, a Apple, seja qual empresa, e fala: vem pra cá, eu vou te pagar, você ganha 10 mil reais, eu vou te pagar 30 mil dólares por mês. Claro que o sujeito vai. Então, pessoal, as cabeças pensantes dos países subdesenvolvidos, uma mão de obra de alta qualificação, elas
são alvo dos países desenvolvidos. Isso se chama fuga de cérebro, quando um cérebro de um país subdesenvolvido, ou seja, um trabalhador extremamente qualificado, sai do seu país por uma melhor oportunidade de emprego, seja de infraestrutura, de salário, de condições de vida no país desenvolvido. Se tem um país que sofre muito, muito, muito com isso, é a Índia, pessoal. Porque além da Índia ter uma produção científica bacana em relação à tecnologia, a Índia fala inglês, que facilita muito o intercâmbio com os Estados Unidos e Reino Unido. Mas o Brasil também possui esse problema de fuga de cérebros. Beleza, pessoal? E é interessante a gente pensar que isso também impede ou dificulta o país subdesenvolvido desenvolver. Porque a partir do momento que ele pega uma mão de obra que foi pretendida por um país desenvolvido, é uma mão de obra de alto nível. A gente perde essa mão de obra de alto nível que poderia contribuir para o desenvolvimento do país. Beleza? Questões 4 e 5. 4. Quem são os refugiados? Quais os problemas enfrentados por esses grupos de imigrantes? Pessoal, o refugiado é aquela pessoa que foge, que sai do seu país por se sentir ameaçado ou perseguido, a ponto de ter sua vida em risco. Pessoal, perante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm direito à vida e a refúgio. A partir do momento que eu tenho direito a refúgio, por quê? Porque se eu estou sendo ameaçado, quer dizer que eu vou morrer, ou algo do tipo. Eu corro risco de vida. Então, eu tenho o direito de ser acolhido em outro país. Ou seja, um outro país me refugiar. E isso é um grande problema, porque são grandes fluxos de refugiados atualmente. E os países, a partir do momento que é um grande fluxo, a entrada de um grande fluxo de refugiados geram gastos e geram impactos na sociedade bem intensos. Então, alguns países vêm tentando deixar um pouco de lado essa entrada de refugiados, evitar de alguma forma, beleza? Então, esses seriam os grandes problemas enfrentados. E sem contar que os refugiados, pessoal, eles normalmente sofrem com xenofobia nos países no qual eles chegam. Eu vou dar um exemplo. No Brasil é muito comum você falar, sei lá, que é muçulmano. Você já pensa que o sujeito vai ter um monte de bomba amarrada na cintura. Isso é xenofobia. Isso é um preconceito a respeito de uma religião que não prega o terror. Existem grupos extremistas terroristas dentro do islamismo. Assim como já existiu há 20 anos atrás, grupos extremistas cristãos católicos no Reino Unido, na Irlanda. Como já houve grupos extremistas terroristas cristãos protestantes. Então, pessoal, vamos parar de pensar que terrorismo religioso está ligado ao islamismo. Não, não está. Eu estou falando do cristianismo porque é a boa parte da religião, boa parte da população brasileira possui o cristianismo como religião, seja o catolicismo, protestantismo ou assim por diante, beleza? 5. Explica o que é xenofobia e suas consequências. Xenofobia, pessoal, é aversão, é ódio ao diferente ou ao estrangeiro. E suas consequências, pessoal, é a discriminação, o preconceito, perseguição. Muitos imigrantes são perseguidos. Por exemplo, vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é comum chamar os mexicanos de cucarachas. La cucarachas, la cucarachas, la 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 la. O que significa cucarachas? Baratas. Porque mesmo quando você mata uma, você consegue se desfazer de uma, aparece 2, 3, 4 no seu lugar. Como o próprio Raul Seixas dizia, quando você mata uma, vem outra em seu lugar. Mas ele fala sobre a mosca. Eu sou a mosca. Mas a barata é algo parecido. Beleza? Então, olha só, você chamar um grupo populacional de barata é algo pesado. Beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para dizer é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, diga aqui no comentário. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Quer fazer alguma coisa? Agradecer? Pedir alguma coisa? Tamo junto. Só comentar aí. Eu tô sempre interagindo aqui com vocês, viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço. Tamo junto.